Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Amor? Deixa eu lá. Obrigada. Como vocês estão, minha gente? Bem, graças a Deus. Eu estou muito feliz hoje em poder compartilhar a palavra do Senhor. Na realidade, todo mundo tem uma história, não é mesmo? Você tem uma história? Sim, eu tenho uma história também. Então, hoje eu quero compartilhar com vocês um capítulo dessa história da minha vida. Então, vai ser por meio dessa mensagem hoje à noite. E eu creio que o Senhor vai falar poderosamente ao seu coração, assim como Ele tem falado ao meu coração também. E, antes de iniciar, eu gostaria de mostrar para vocês uma imagem. Pode colocar, gente. Dá para ver direitinho? Dá uma escurecida. Isso, ó. Tá vendo essa menina? Olha, meu Deus. Mostra a outra. Olha. Foca na minha alegria. Foca nela. Então, gente, podia não parecer, mas eu era completamente tímida. Vocês têm dúvida disso? Eu era completamente tímida. Meu Deus, falar para uma quantidade de pessoas como essa hoje, para mim sempre foi um grande desafio. Mas eu tenho vencido isso com o Espírito Santo de Deus me fortalecendo. Então, assim, eu tinha pavor de falar em público. E se fosse colocar para eu falar para várias pessoas, e elas todas parassem para me ouvir como vocês estão assim, ai, Jesus, as pernas tremiam, as palavras não vinham, e eu realmente travava, o estômago, embrulhava. E isso aconteceu, estou arrumando meu cabelo aqui. Então, isso assim, aconteceu em toda a minha infância. A minha adolescência, infância, adolescência. Eu tinha outra foto, mas eu poupei vocês. Então, assim, isso aconteceu na minha infância, na minha adolescência. Eu sempre fui muito envolvida na igreja, com os ministérios aqui da igreja. Desde criança, eu sirvo aqui na PIB. Mesmo quando eu fui embora, que eu voltei, eu já servi. Eu comecei a servir aqui com 11 anos. Então, o Senhor sempre usou a minha vida, mas, de fato, assim, eu sempre bem escondida. Né? O máximo falando um com o outro, assim. Então, mas eu precisava vir aqui falar para vocês. Está incomodando esse negócio, né? Estou me tossindo. Então, assim, eu precisava vir aqui falar para vocês sobre o que Deus está fazendo na minha vida. E eu passei muito tempo achando que aquilo ali fazia parte da minha personalidade. De fato, tinha um pouco a ver. Então, quantas pessoas nós não vemos introvertidas, né? Eu me considero uma pessoa introvertida. Eu tenho meu marido que é muito mais extrovertido, mas eu sou uma pessoa muito observadora. E isso faz parte também daquilo que o Senhor me chamou para fazer. Eu observo muito, eu dou ali eu sei mais ou menos, quando geralmente a pessoa senta no mesmo lugar aqui, eu já sei dizer, fulano que estava sentado naquele canto ali, eu sei dizer tudo. Então, assim, eu sempre fui muito observadora. Então, não só na minha vida pessoal, mas assim, no ministério, eu sempre servi com amor. Eu sempre amei pessoas. E aí essa questão da timidez, ela foi causando várias feridas em mim. E cada vez mais a timidez foi me paralisando. E quando eu comecei a namorar com esse jovem, chamado Pastor Mauro, que na época era seminarista, então eu me cobrava. Eu me cobrava muito, porque eu achava ele muito extrovertido, e eu ficava assim, no canto, Sim.
Então, em alguns momentos, isso foi me fechando, foi me travando e foi me colocando ali, parecendo que num casulo. E tudo aquilo passou a não ser mais timidez, mas, na verdade, começou a ser uma doença, porque tudo aquilo que nos trava se torna doentio, não é mesmo? Porque você fica ali tentando, e não consegue. E aquilo ali fazia tão mal, que muitas vezes eu abaixava a cabeça para não ser notada. E eu não queria viver mais daquela forma. Eu não queria mais viver aprisionada, me sentindo machucada, ferida, porque era assim que às vezes eu me sentia. Por não conseguir expressar tudo aquilo que eu sentia, né? E principalmente em público. Às vezes eu consigo me expressar muito bem com as pessoas, individualmente, mas em público eu sei que o Senhor me chamou para algo muito maior. Então, eu comecei a buscar, na presença do Espírito Santo, a ouvir a voz dele. Então, fui passando por um processo de cura. E para passar pelo processo de cura, de mudança, a respeito da timidez, isso levou um tempo. Levou um tempo até eu chegar até aqui, olha. Eu tenho apenas, eu vou dizer a vocês, eu tenho apenas 41 anos, mas foi um processo muito longo. Muito longo. E a intimidade com o Espírito Santo de Deus fez com que eu iniciasse essa mudança. Foi estar perto dele, próximo a ele, ouvindo ele, que fez com que isso fosse se moldando em mim, fosse sendo transformado dia após dia. Então, talvez tenha algo que tem te paralisado, eu não sei, no meu caso, foi a timidez. Mas, às vezes, tem algo que está te paralisando. E eu sei que uma coisa eu quero que você saiba, que o Senhor está completamente pronto para te ajudar. Amém? Ele quer te ajudar, Ele quer segurar na tua mão e dizer assim, ó, você vai conseguir. E tenha certeza que não é por você próprio. Não é sobre você. Não é sobre mim. É sobre o Senhor. Não é sobre nós. É sobre o Senhor. Sempre. Sempre vai ser pelo Senhor. É sobre Ele, nossas vidas. Mas uma coisa eu sei, que o Senhor nos capacita e o que nós precisamos é ter mais dEle em nossas vidas a cada dia. E por essa razão, eu estou aqui hoje para falar para vocês que essa mensagem tem a ver, que ela diz assim, ó, o tema dela é do medo à confiança, vencendo a timidez com o poder de Deus. Bota aí, por favor. Vencendo a timidez com o poder de Deus. O texto que eu vou utilizar está no 2 Timóteo 1:7, que diz assim: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Quantas vezes a timidez, ela nos impede de falar? Você já se sentiu assim? Quantas vezes ela nos impede de falar, ela nos impede de agir, ela nos impede de cumprir o propósito que Deus tem para nós? Então, quantas oportunidades nós perdemos porque o medo nos paralisou? Aconteceu muitas vezes comigo. O medo me paralisou. Então, hoje nós vamos descobrir como vencer a timidez e viver com confiança o que Deus nos deu, o que Deus tem para nós. Hoje, como podemos vencer a timidez e viver com confiança e propósito? Então, essa é uma pergunta. Como podemos vencer a timidez e viver com confiança e propósito? Nós precisamos entender que a timidez não é um plano de Deus.
mas Ele nos deu ferramentas espirituais para superar nossos medos causados pela timidez. Então, uma ilustração para você. Imagina um pássaro que tem asas para voar, mas fica preso no chão por medo de cair. Assim é a timidez. Ela nos impede de alcançar o que Deus já nos deu. Deus nos criou para voar. Mas muitas vezes nós ficamos presos no chão do medo e da insegurança. Porque é tudo isso que a timidez causa. Eu posso dizer que eu fui, por muito tempo, esse pássaro que podia voar, que podia cumprir a vontade de Deus. Mas muitas vezes eu fiquei presa na insegurança de fazer, na insegurança de falar, na insegurança de viver aquilo que o Senhor já tinha colocado no meu coração. Mas tudo isso por timidez, por medo. Mas nós vamos agora ouvir aquilo que o Senhor falou no meu coração e eu quero transmitir para vocês. Em primeiro lugar, a timidez que me paralisa, ela não vem de Deus. Talvez você pode pensar, mas foi Ele que me criou assim, faz parte da minha personalidade. Mas você sabia que a timidez que paralisa e que é uma limitação humana e não faz parte do plano divino? A timidez que me paralisa, porque é diferente. Por exemplo, eu ainda me sinto tímida, mas ela não tem conseguido mais me paralisar. Ela não tem conseguido mais me manter presa. Porque o Espírito Santo de Deus, Ele tem feito transformações a cada dia dentro de mim. Então, não tenho me permitido mais ficar nesse lugar. Nós falamos aqui sobre o como águias. Olha, para mim foi um destravar do Espírito Santo de Deus quando eu participei do como águias. Foi muito forte assim para mim. Eu não posso dar spoiler, mas assim, foi muito forte para mim. Deus falou muito ao meu coração. O Espírito Santo de Deus trouxe cura em muitas áreas que às vezes a gente pensa que não. Mas assim, na Bíblia, ela relata que homens de Deus também não acreditaram em si mesmos. E um exemplo é Gideão, que se via como incapaz. Mas Deus, Ele não nos vê assim. Em Juízes 6:12, diz que o anjo apareceu a Gideão e disse a ele: o Senhor é contigo, homem valente. Mas ele não se sentia assim. Ele não se sentia valente. Mas Deus o via assim, como um homem valente. E é assim que o Senhor nos vê, como homens e mulheres valentes, porque o poder dele está em nós. E o Senhor, Ele falou, o anjo ali quando falou com o Gideão, o Senhor quis, através de Gideão, libertar o povo de Israel. Ele libertou o povo de Israel. Então, isso significa que o Senhor acredita em nós. E por muitas vezes, assim como Gideão, eu não acreditei em mim. Eu sei que talvez alguma área você também não acredita em você mesmo. Talvez tenha alguma área aí que você não acredita que você pode, que você consegue. Então, mas tenha certeza que o Senhor, Ele acredita em você. Você crê nisso? Amém. O Senhor acredita em você. Então, muitas vezes, as pessoas ao nosso redor, elas acreditam muito mais em nós do que nós mesmos. Já aconteceu isso com você? Comigo muitas vezes. Muitas e muitas vezes. Quantas palavras o Senhor já não mandou que as pessoas viessem falar comigo. E as pessoas olhavam para mim e falavam, parecido como aqui com o Gideão. O Senhor é contigo, mulher valente. E eu? Como Gideão mesmo, eu. Então, a timidez, ela paralisa o nosso potencial.
E quantas e quantas vezes eu não me deixei ficar paralisada por não acreditar em mim. Então, Deus ele nos chama para além das nossas limitações. Assim como foi com Jeremias, que se sentia também incapaz, inadequado. Mas Deus o fortaleceu para cumprir o seu chamado. Deus prometeu estar com ele. Você acha que foi só com ele? Não, com você também. O Senhor está contigo. A Bíblia fala que o Senhor está contigo por onde quer que você ande. Então, a nossa timidez, ela é vencida pela fé. Pela nossa fé em Deus, que está em Filipenses 4,13, que diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, Deus nos chama para além das nossas limitações. Se a timidez ela nos paralisa, ela não vem de Deus. Então, o que é que Ele nos deu para superá-la? Vamos agora saber. O segundo ponto diz assim, o poder de Deus está o poder de Deus em nós. É isso que nos ajuda a superar. É isso que nos ajuda a saber que o poder de Deus está em nós. O Espírito Santo de Deus nos fortalece para superar medos e inseguranças. É isso que eu estou vivendo hoje. O poder de Deus está em mim. O Espírito Santo, Ele está em mim. Por isso que eu estou aqui, superando a insegurança, o medo. Todos nós temos alguma área que nós temos medo, que nós nos sentimos inseguros. Mas saiba que o poder de Deus está em você. Então, a presença de Deus, ela transforma a vida dos que creem. Esse poder não é algo abstrato ou distante, mas é uma realidade que atua em nosso interior, nos capacitando para viver segundo a vontade de Deus. A Bíblia, ela nos ensina que ao aceitarmos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós recebemos o Espírito Santo que habita em nós e nos fortalece. Em Efésios 3:20 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então, desde que eu comecei a me relacionar com o Espírito Santo de Deus, tantas coisas em mim mudaram. Tantas transformações Ele tem feito, dia após dia. E eu tenho sentido a cada dia essa mudança no meu interior. Ele tem me impulsionado. Eu tenho sentido o Espírito Santo de Deus me posicionando a fazer, direcionando a fazer coisas que por mim mesma eu não faria. Mas eu sei que é a presença dEle em mim. O Espírito Santo é quem nos capacita. Atos 1:8 diz assim, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, nós recebemos poder para ser testemunhas, para sermos testemunhas de Cristo. Mas imagina uma testemunha de Cristo tímida. Como testemunhar do amor de Deus? Como testemunhar, ser essa testemunha, se você às vezes não consegue sair, você não consegue falar, você trava, você não busca viver e ser, quando o Espírito Santo impulsionar você ir. Se a timidez vencer, ela não fala. E se não fala, ela não pode ser uma testemunha. Então, uma timidez que me paralisa é uma fraqueza.
Mas a Bíblia me diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, em 2 Coríntios 12, 9. Então, quando nós nos sentimos fracos, Deus se torna forte em nós. Então, eu tenho buscado enfrentar a timidez, como eu disse. Eu sofri longos anos com isso, longos e longos anos. Porque a timidez, quando não enfrentada, ela pode nos paralisar e impedir de vivermos plenamente o chamado de Deus. Mas para isso, nós precisamos confiar. Você tem que dar o primeiro passo. Para sair desse lugar onde você está, você tem que dar o primeiro passo. E você tem dado o primeiro passo? O primeiro passo é aceitar Jesus. Receber o Espírito Santo de Deus. E obedecê-lo. Começar a conhecer Jesus. Começar a conhecer a sua vontade. E é o que eu te digo hoje, que para que você viva os propósitos de Deus na sua vida, é preciso que você confie em Deus. E em terceiro lugar, a confiança vem da presença de Deus. Josué 1:9. Por tanto tempo esse versículo ele fez parte da minha vida. Porque por muito tempo eu fiz longas orações com esse versículo. Agora eu li, reli. Josué 1:9 diz assim, não fui eu que te ordenei? Então seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. A insegurança de Moisés é um dos aspectos mais marcantes de seu chamado. E mostra como Deus capacita aquele que Ele escolhe. Quando Deus chamou Moisés para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito, Ele demonstrou grande medo e insegurança. Você já se sentiu assim, com medo e insegurança, em alguma situação da sua vida? Então, Moisés ele apresentou várias desculpas para evitar a missão. Quais são as desculpas que você tem dado para Deus? Quais são as desculpas que você tem dito para Ele? Eu já dei várias. Muitas. Muitas. Então, uma das desculpas que geralmente nós damos é que nós não sabemos falar. Primeira coisa, né? Pois é, Moisés disse também. Eu não sou eloquente. Eu não sou eloquente. Meu Deus, quantas vezes eu falei isso? Eu não sou eloquente, Senhor. Eu não falava nem essa palavra, eloquente, que é muito fina, né? Eu dizia, Senhor, eu não sei falar, não. Eu não sei falar, não, Pai. Eu não sei. E eu, por muitas vezes, me entristeci. Porque o desejo do meu coração sempre foi cumprir a vontade do Senhor. Sempre foi obedecê-lo de todo o meu coração. Outra desculpa que Moisés disse foi, e se não acreditarem em mim? Quando eu for falar, se não acreditarem no que eu estou falando? Em Êxodo 4, 10 a 12, diz assim, Moisés, porém, disse ao Senhor, Senhor, não tenho facilidade para falar, nem antes, nem agora que falaste com teu servo. Não consigo me expressar e me atrapalho com as palavras. Já disse isso tanto. Então, o Senhor perguntou a Moisés. O Senhor perguntou a Moisés, quem forma a boca do ser humano? Quem torna o homem mudo ou surdo? Quem o torna cego ou o faz ver? Por acaso não sou eu, o Senhor? Agora vá, e eu estarei com você quando falar e o instruirei a respeito do que deve dizer. Então, é isso
que o Espírito Santo de Deus ministra ao meu coração. Mas, por muitas vezes, eu dei desculpas. Uma vez eu estava aqui sentada, num culto de domingo, e o Espírito Santo de Deus começou a ministrar no meu coração sobre justamente essa palavra, sobre timidez, porque o Senhor, Ele sempre quis me tirar desse lugar. E aí eu ouvi a voz do Espírito Santo. Rapidamente eu abri o bloco de notas do meu celular e eu comecei a anotar aquilo que o Espírito Santo estava me dizendo. E ele falou assim, ó. Ele me perguntou aqui. Que ele falou, o Espírito Santo de Deus falou para mim assim, ó. Essa é a pregação da sua vida. É desse lugar que o meu Deus tem me tirado. Então Deus tem dito, Deus me disse, eu quero usar a sua vida. Você está preparada? E eu anotei o versículo e fechei. Continuei ouvindo a mensagem. Isso foi no primeiro culto. Eu fui lá na porta, tinha um pastor, nosso discipulador estava aqui, o pastor Marcos, e eu fui lá na porta para pedir para o pessoal encaminhar ele para o carro e tal. Enfim, quando fui voltando, que eu cheguei ali naquela coluna, chega uma irmã, e ela pegou nas minhas mãos, assim, olhando nos meus olhos e disse, quer dizer que a timidez acabou? Aí eu, porque eu tinha escrito, ninguém sabia. E aí ela falou, quer dizer que a timidez agora acabou, você agora vai falar. Eu comecei a chorar. Eu só chorava porque era a confirmação do que o Senhor já vinha fazendo na minha vida. E naquele dia Ele iniciou aquilo que eu estou vivendo hoje. Que eu vou falar. Aquilo que o Senhor me instruir, eu falarei. Eu não vou me calar. E o que eu quero dizer a você também, não se cale. Quando o Senhor te der uma palavra e Ele te mandar falar, não se cale. Não se intimide, porque o inimigo, às vezes, ele quer nos intimidar quando nós queremos falar algo do Senhor, algo da parte de Deus para alguém. Não se intimide. A Bíblia fala, e esse versículo, ele sempre soou assim, nos meus ouvidos, assim como se o Senhor gritando, instruir-te-ei e ensinar-te-ei coisas grandes, então, que não sabes. E eu sei que o meu Deus, o Espírito Santo de Deus, Ele vai me instruir, Ele quer te instruir também. Agora você tem que estar aberto a isso. Você tem que estar com o seu coração obediente. Então, quais são as desculpas que você tem dado para Deus? Várias, né? Eu já dei várias. Eu não sei em qual área você já deu essas desculpas para o Senhor. Eu não sei. Mas o Senhor, o Espírito Santo de Deus está falando aí com você. E você sabe quais foram as desculpas que você deu para Deus. Quais foram as desculpas que você já deu por não aceitar a Ele. Talvez tenha algo te prendendo que por muitas vezes te impede de chegar aqui, ouvir a voz do Senhor, adorá-lo e na hora que te convidar para você aceitar Jesus, talvez tenha algo te travando, tenham desculpas aí dentro de você, na sua mente. Então, você não tem conseguido chegar aonde você chegou porque você tem dado desculpas para o Senhor. O Senhor, Ele te deu uma missão, Ele nos dá uma missão, Ele nos deu essa missão. E Ele está conosco o tempo todo. A presença dEle é real em nossas vidas. Agora basta nós queremos de fato viver com essa presença real. Porque todos nós sabemos que Deus existe, não é mesmo? Mas de fato, ouvir,
obedecer, viver, é diferente. É muito diferente. Então, identifique uma área em que você se sente tímido e peça a Deus para fortalecê-lo. E Ele vai te fortalecer com o seu poder. Lembre-se, você pode todas as coisas naquele que te fortalece, assim como diz a sua palavra. Tenha um coração obediente. Se o Senhor te chamou e tem te chamado, seja obediente. Eu posso dizer que em algumas situações eu fui desobediente. Porque quando o Senhor me dizia assim, fala, eu calava, com medo. O medo me travou, a insegurança me travou. Mas eu busquei, tenho buscado ser obediente, estar sensível à voz do Espírito Santo de Deus, que é muito importante. E muitas vezes eu ouvi a voz do Espírito Santo de Deus me fazer algo. Ou falar algo, ou fazer algo. E você acredita que por timidez, por medo, eu travava. E aí o que acontecia? Vinha outro, porque é assim que Deus faz. Quando Ele quer fazer algo, se eu não dou o passo, Ele manda outro fazer, porque Ele tem propósito. Então, toda vez que o Senhor te chamar para fazer algo, lembre-se, não é sobre você, não é sobre mim, não é sobre nós. É sobre o poder de Deus que está em você. E, para finalizar, conta-se a história de um jovem músico extremamente talentoso, que sofria de uma timidez paralisante. Ele tinha medo de tocar em público, achando que não era bom o suficiente. Um dia seu professor lhe disse, não é sobre você, é sobre a música que você compartilha. E ele começou a tocar. E aí ele começou a tocar não para si mesmo, mas para os outros. E aos poucos a sua timidez foi substituída pela confiança. E assim é conosco. Quando nós entendemos que a nossa vida não é sobre nós, mas sobre o que Deus quer fazer através de nós, a timidez, ela perde o seu poder. O Senhor, Ele quer usar as nossas vidas. O Senhor te chama. O que você não pode fazer é dar desculpas, mas é se posicionar, ouvir a voz do Senhor e dizer sim para Ele. Então, Deus, Ele tem feito grandes transformações na minha vida. E Ele quer fazer na sua vida também. Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de poder, de amor e de moderação. E hoje Ele está te chamando para superar o medo, confiar nele e viver o propósito. Que você saia daqui nesta noite determinado a vencer tudo aquilo que te paralisa. Se for a timidez, então vença a timidez. Você só vence a timidez com ação. Você começa a agir. Foi assim que eu comecei a fazer. Agindo. Eu sei que tem coisas que levam um tempo em nossas vidas. Mas tem coisas que são urgentes. Elas precisam acontecer. A palavra do Senhor, para transformar outras vidas, ela tem urgência. E ela precisa de mim e de você. Então, essa palavra, ele é um testemunho do que Deus está fazendo em minha vida. Então, eu convido a você entregar os seus medos, as suas inseguranças nas mãos de Deus, pedindo coragem e confiança para viver o propósito dEle. E que o Senhor continue abençoando a sua vida, fortalecendo a sua vida,
te posicionando para viver o propósito que Ele tem para você. Em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor.